Olá, doutores, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar dois erros que são muito parecidos e aí a gente tende a se confundir quando da resolução de questões. O primeiro deles é o que se chama de erro de execução. O segundo deles, resultado diverso do pretendido. Um está no artigo 73, outro no artigo 74 do Código Penal. Então vamos lá. A primeira diferença, pessoal, é conceitual. Quando a gente fala de erro de execução, estamos tratando especificamente do que se chama erro de vítima. Quando falarmos de resultado diverso do pretendido, não vai ser um erro de vítima, vai ser um erro de crime. Então aqui no resultado diverso do pretendido, temos um erro de crime. Ou seja, no erro de execução, vai se praticar o crime em desfavor da vítima errada. Ou seja, eu posso definir isso aqui como matar o A no lugar do B. Enquanto que o resultado diverso do pretendido é cometer um crime no lugar do outro. Então o conceito aqui é equivalente a cometimento de um crime no lugar do outro. Então veja, com essas diferenças iniciais a gente já consegue trabalhar os dois institutos e vamos lá para alguns exemplos que são cobrados no exame de ordem. Primeiro, uma questão do exame de ordem vai dizer que o João, ao disparar sua arma de fogo, mediante disparo de arma de fogo, deseja matar o seu desafeto, que é o José. Então o João, mediante um disparo de arma de fogo, deseja matar o seu desafeto José. Entretanto, no exato momento do disparo, ao invés de atingir o José, ele acaba atingindo uma criança que entra correndo no salão aonde o José se encontrava. Ou seja, a questão vai trazer a hipótese do erro ou acidente. Então veja, a questão é: João, mediante disparo de arma de fogo, deseja matar o seu desafeto José. Mas no exato momento em que o disparo é efetivado, ocorre a figura do erro ou acidente, ou seja, entre uma criança correndo no salão. E ao invés de matar o José, o João acaba tirando a vida, ceifando a vida da criança. E aí, inclusive, pela alteração recente do Código Penal, Lei Henri Borel, isso é uma hipótese de homicídio qualificado. Entretanto, quando incide o instituto do erro de execução, não importa quem morreu, importa quem o agente queria matar. Ou seja, neste caso, o João responde pelo homicídio do José, portanto, sem a qualificadora de ter matado um menor de 14 anos. Então não incidirá esta qualificadora. Uma vez que o Instituto vai trabalhar a hipótese de uma forma muito simples. Vai entender que o agente vai responder como se erro não houvesse, porque o erro acidental é juridicamente irrelevante. Ou seja, o erro acidental é juridicamente irrelevante. O agente responde como se erro não houvesse. Nessa perspectiva, pessoal, a gente consegue comparar com o resultado diverso do pretendido. No resultado diverso do pretendido, a questão vai dizer o seguinte: o José vai lançar uma pedra. Ora, o José lança uma pedra. Quando o José lança uma pedra, o seu objetivo é quebrar uma vidraça. Ou seja, quando o José lança a pedra, o crime que ele quer praticar é o crime de dano. Entretanto, no exato momento em que o José lança a pedra, vem alguém e abre a janela. E ao invés de quebrar a vidraça,
ocorre o crime de lesão corporal. Acaba acertando a testa dessa pessoa que abriu a janela. Então a questão vai te dizer o seguinte, ó, o José lança uma pedra querendo quebrar uma vidraça. Só que ocorre também a figura do erro ou acidente. Erro ou acidente, sempre essa circunstância externa. Alguém abre a janela, alguém fecha a janela, alguém levanta, alguém abaixa, alguém abraça, alguém entra correndo. Então, nos dois institutos, você precisa perceber a figura do erro ou acidente. Diferença, aqui o erro ou acidente vai fazer com que a vítima seja diversa. Aqui, o erro ou acidente vai fazer com que ocorra outro crime. Então, ao invés de acertar a vidraça, acaba quebrando a testa do caboclo que abriu lá a vidraça. Ou seja, acaba praticando o crime de lesão corporal. O Instituto também é extremamente tranquilo nessa perspectiva. Vai dizer o seguinte, olha, quando ocorrer o resultado diverso do pretendido, o agente sempre responderá pelo crime praticado na forma culposa. Então, nesse caso, o agente deve responder pelo crime de lesão corporal culposa, na sua modalidade culposa. Então, veja, no erro de execução, responde como se erro não houvesse. No resultado diverso do pretendido, responde pelo que ocorrer na forma culposa. Entretanto, uma observação é válida ainda. Erro de execução é diferente de erro sobre a pessoa. Veja, erro sobre a pessoa é uma hipótese que está lá no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. E não é a mesma coisa, pessoal, de erro de execução. No erro de execução, você vai ter uma circunstância externa, um erro ou acidente, alguém levanta, alguém abaixa. No erro sobre a pessoa, você vai ter uma confusão mental. Ou seja, não tem nenhuma circunstância externa, o agente mentalmente se confunde. O sujeito quer matar o camisa 10 do time de futebol, mas naquele dia o camisa 10 faltou e a camisa foi entregue para outro jogador. O caboclo está de costas, recebe um disparo letal. Veja, a confusão foi dentro da minha cabeça. Eu queria matar o camisa 10, só que eu me confundi. Naquele dia o camisa 10 não era o meu alvo, era outra pessoa, era outro jogador. Então veja, se a minha confusão foi mental, isso é erro sobre a pessoa. Se houver uma circunstância externa que altera a vítima do crime, isso, por conseguinte, já vai ser erro de execução. A consequência jurídica é a mesma. No erro sobre a pessoa, também é um erro juridicamente relevante, ou seja, não importa quem eu matei, importa quem eu queria matar. E nessa perspectiva, o resultado não vai mudar. Então, aplicando tanto o erro sobre a pessoa quanto o erro de execução, a consequência jurídica é a mesma. Não importa quem matou, importa quem queria matar. Entretanto, em algumas questões se pergunta qual erro ocorreu. E aí passa a ser importante você conhecer a diferença do erro sobre a pessoa, do artigo 20, parágrafo 3º, para o erro de execução do artigo 73 do Código Penal. Lembrando que o erro de execução, em algumas questões, também pode aparecer como aberratio ictus, enquanto que o resultado diverso do pretendido também pode aparecer como aberratio criminis. Então, até nisso eles são semelhantes. Aberratio erro, erro de vítima, erro de crime. Ou seja, erro de execução, resultado diverso do pretendido. E para a gente fechar com chave de ouro a explanação sobre esses dois institutos, nenhum deles resultará em tentativa. Então, qualquer alternativa que fale de tentativa estará errada. Porque, veja, de alguma forma, pessoal, eu posso considerar que houve uma tentativa. Ora, o João, mediante disparo de arma de fogo, queria matar o José. Só que entra uma criança correndo no salão. Ora, ele não conseguiu matar o José. Então, em tese, houve uma tentativa. Só que o Instituto vai sumir com a tentativa. Vai dizer, ó, responde como se erro não houvesse. Enquanto que aqui,
também em tese eu tenho uma tentativa, porque o José lança uma pedra, querendo quebrar a vidraça, não consegue, também por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, em tese, também houve uma tentativa, mas o Instituto também vai fazer desaparecer, também vai absorver a tentativa, pelo que responde somente pelo que ocorrer na forma culposa, lembrando que nem todos os crimes admitem a forma culposa. Então é isso, bons estudos, grande abraço e até a próxima.